de aula, tá? Ou a primeira lição, primeira aula da escola bíblica dominical, viu? Tô me sentindo um professor, primeiro dia de aula, ó. E a nossa lição é essa aqui, ó. Carta aos Efésios, saudação aos destinatários, tá bom? Ontem eu postei a revista em todos os grupos do WhatsApp para que os irmãos baixassem e acompanhassem. Eu postei a revista em PDF, tá bom? Então, a revista foi baixada em PDF e eu enviei para todos os grupos para os irmãos poderem compartilhar. Quem não ainda viu, vai no grupo lá do WhatsApp. Eu postei na liderança do ministério, postei na liderança, grupo de líderes, postei no grupo do ministério, postei na União Feminina, postei no Escola Bíblica Dominical, postei no Avante por Cristo, postei em todos os grupos, músicos, louvores, líderes do Ministério de Louvor. Então todo mundo recebeu aí esse link, tá bom? Então vamos lá, se você não baixou ainda, baixe lá, tá bom? Vamos começar a nossa aula, vai compartilhando, 32 pessoas, nós podemos melhorar isso aí, tá? Sérgio Augusto, Deus abençoe, meu amigo. Seja muito bem-vindo. Nós estamos na nossa primeira lição, Carta aos Efésios, saudação em Cristo. Nós vamos começar a nossa aula e eu espero que você tenha caneta, marca-texto e papel, tá bom? Ó, toda aula de escola bíblica dominical e toda aula que você participar, você precisa estar com a Bíblia aí, ó, toda marcada aos Efésios. Você precisa estar com a sua lição, ou livro, ou apostila. Você precisa ter uma caneta, você precisa ter um marca-texto e você precisa ter papel para fazer as anotações, tá bom? Sem isso, você não vai conseguir, tá bom? Vamos compartilhar aí, gente. Vamos chegar a 100 assistindo aí essa live, tá? Vamos para a nossa lição, então. A revista desse trimestre vai falar sobre a Igreja de Cristo, tá? E a lição de número 1 de hoje, dia 5 de abril, fala sobre a saudação da carta de Paulo à Igreja de Éfeso. Nós sabemos que Paulo fez 3 viagens missionárias. Na sua terceira viagem missionária, que está lá no livro de Atos, ele para na cidade de Éfeso, e na cidade de Éfeso ele fica por aproximadamente 3 anos. Uma pequena introdução aqui para a gente entrar na lição, tá? Paz do Senhor, Cláudia, Deus abençoe. Então Paulo fica 3 anos na cidade de Éfeso, e na cidade de Éfeso, Paulo vai estabelecer a igreja, e de lá também ele vai dar suporte para outras igrejas e outras frentes de trabalho que ele vai abrir. Paulo é preso, e quando Paulo está preso, depois da sua terceira viagem, Paulo então vai direcionar uma carta à igreja de Éfeso, que é a carta que mais fala da igreja. O primeiro capítulo do livro da carta de Paulo, a epístola de Paulo à igreja de Éfeso, a primeira parte vai falar, Paulo vai glorificar ao Deus Pai, a segunda parte, Paulo vai glorificar ao Deus Filho, e a terceira parte, Paulo vai glorificar ao Deus Espírito Santo. O capítulo 1 da carta aos Efésios, Paulo vai falar vai glorificar a Deus, a Trindade, agindo no plano da salvação da igreja, tá bom? Então, a carta de Paulo é uma das cartas da prisão. Paulo, essas epístolas aqui são chamadas também epístolas gerais. Ele escreve Colossenses, ele escreve Filipenses, ele escreve aos Efésios e ele escreve a Filemon, tá bom? E aí a igreja cresce, Paulo faz muita obra nessa cidade, na cidade de Éfeso, que era uma cidade muito idólatra, tá bom? Éfeso era
Wagner Brito, Deus abençoe. Efésios era uma cidade, a cidade de Éfeso era uma cidade muito idólatra, era uma cidade de uma romaria muito grande, a deusa Diana, que era a mesma deusa Artemis dos gregos, que era a deusa da fertilidade, e Paulo vai pregar nessa cidade, segundo o que escreve Lucas em Atos. Toda essa cidade, praticamente toda a cidade, vai se converter ao cristianismo, eles vão largar a idolatria, os livros de artes mágicas vão ser queimados e Paulo vai ser muito perseguido lá, mas Paulo deixa um legado muito profundo nessa igreja. Essa igreja de Éfeso, ela primeiro é pastoreada por Paulo, depois ela é pastoreada por Timóteo e no final ela é pastoreada pelo apóstolo João. João vai morar nessa cidade e nessa igreja, vai pastorear essa igreja, e João vai cuidar de Maria, mãe de Jesus, até a sua morte, até a sua velhice. Então nós vamos aprender muito com essa carta. Que bom que o som tá bom. Vamos lá, o texto áureo da nossa lição diz assim, ó, texto áureo: a vós graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Esse é o texto áureo. Verdade prática. A epístola aos Efésios revela o propósito eterno de Deus para a igreja de Cristo. Para a igreja de Cristo. A epístola aos Efésios revela o propósito eterno de Deus para a igreja de Cristo. Lembrando que a igreja tem dono. A igreja é de Cristo, tá bom? A igreja não é dos pastores, a igreja não é dos apóstolos, a igreja não é dos presbíteros, a igreja não é das famílias, a igreja não é de ninguém, a igreja é de Cristo. Isso precisa ficar bem claro, porque nós, como líderes, temos que ter muito cuidado, porque nós tendemos a acreditar que a igreja é nossa, e a igreja não é nossa, a igreja é de Cristo. O que nós... Mauri, meu amigo, Deus abençoe, fica nessa aula aí até o final, se você puder resistir. Beijo no coração, Mauri, um abraço, tá? Tudo de bom. Mauri, meu vizinho. Então, nós precisamos, nós que lideramos a igreja, pastores, apóstolos, bispos, precisamos entender que a igreja é de Cristo. Por que, pastor, isso? Porque alguns acham que a igreja é deles. Alguns líderes acham que eles são proprietários da igreja. Escute, você pode ser proprietário do patrimônio, você pode ser, que nem deveria, você pode ser proprietário do carro, do prédio, dos bancos, do ar-condicionado, mas você não é proprietário da igreja. Tá? Deixa eu só lembrar uma coisa aqui, a igreja é de Cristo, a igreja já casou com Cristo, não precisa casar com nenhum outro líder, tá? A igreja é de Cristo. Então isso precisa ficar bem claro. Por quê? Porque o próprio apóstolo Paulo vai escrever que Deus deu pastores à igreja. Diz a Bíblia, e Deus deu líderes à igreja. Escuta, Efésios, capítulo de número 4, verso 11. E ele mesmo deu uns para apóstolos. São os 5 ministérios da igreja. Agora, olha a revelação. Cristo deu esses 5 ministérios à igreja. Perceba, Cristo deu o pastor à igreja. A Bíblia não diz que ele deu a igreja para o pastor. Nós precisamos começar a falar mais em relação a esse texto, a esse assunto, tá bom? Você que está aí, que exerce alguma liderança, você precisa entender, você que vai ver essa live, que vai ouvir essa aula de escola dominical, você precisa entender que você não é dono da igreja. Você é um presente. Eu sou um presente que Deus deu à igreja. A Bíblia diz, e ele mesmo deu à igreja, uns para apóstolos, outros para doutores, outros para mestres, profetas e evangelistas. Então é Cristo que nos dá a igreja.
Por que Cristo não pode dar a igreja para a gente? Porque a igreja tem dono, tá bom? A igreja é casada com Cristo. Vamos para a nossa leitura. Leitura bíblica em classe. Efésios, capítulo de número 1, do verso 1 ao verso 2. Marca texto aí conforme você for lendo. E aquilo que você for achando interessante, você vai marcando. Lembrando, vai dando joinha, coraçãozinho, compartilhe o link da live, convide pessoas para assistir. Efésios, capítulo de número 1, diz assim, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Lembrando que ele está escrevendo a igreja. E por que a igreja é santa? A igreja é santa porque foi santificado, tá bom? Aos santos que estão em Éfeso, em Cristo Jesus. Então nós somos santos porque estamos em Cristo Jesus e Cristo nos santificou. Verso 2: a vós graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Leitura bíblica em classe, Efésios 1, 1 e 2. Agora Atos 19. Atos 19, do 1 ao 7, diz assim: e sucedeu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: em que sois batizado então? E eles disseram: no batismo de João. Elaine, paz. Perguntou-lhes então: em que sois batizado então? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, Jesus Cristo. Verso 5: e os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhe Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas, e profetizavam. E estes eram ao todo uns 12 varões. Então Paulo vai chegar em Éfeso, vai encontrar 12 homens salvos, crentes, mas que só haviam ouvido falar no batismo de João. Porque olha o texto, disse: recebeste vós o Espírito Santo quando creste? E disseram: né, nós nem sabemos que tem Espírito Santo. Perguntou-lhe: então, em que sois batizado então? E eles disseram: no batismo de João. Então, o único batismo que eles haviam experimentado era o batismo de João. Mas Paulo disse: não, as coisas já avançaram muito. E Paulo diz o texto: batiza eles novamente, agora sim, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque você precisa entender uma coisa, o batismo de João era um batismo de anunciação, e o batismo de Jesus para arrependimento de pecado. Olha o que João diz, o texto diz que João batizava e dizia: arrependei-vos, porque é chegado o reino. Então, o batismo de João era um sinal para o arrependimento, porque o reino era vindo. Jesus, Claudemir lá da Bahia, Deus abençoe, pastor Claudemir, um forte abraço, senhor, sua família. Então, a Bíblia diz que Jesus vai instituir um novo batismo, está lá em Marcos, capítulo 16, em Lucas também. Ele vai falar: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, e todo aquele que crê e for batizado será salvo. Então Paulo batiza os 12 novamente, e doutrina do Espírito Santo, isso aí. Mestre é outra coisa, né? Então a Bíblia diz que Paulo vai batizá-los novamente, e Paulo vai impor as mãos
sobre eles. Perceba que são duas coisas diferentes. Primeiro, eles são batizados, e depois de ser batizados, diz o texto, verso 6, Atos 19, e impondo-lhe Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. Então perceba que não há nada de anormal, nós que somos pentecostais, quando nós clamamos ao Senhor pelo batismo com o Espírito Santo, impor as mãos nos nossos irmãos. No nosso meio pentecostal, isso é muito comum, você impor as mãos e ministrar o batismo com o Espírito Santo sobre as pessoas, tá? Isso é bíblico. Paulo fez isso. Até porque Paulo diz para Timóteo que o ministério de Timóteo foi confirmado pela imposição de mãos e por profecias. Paulo diz, não despreze o dom que é em ti, que por profecia e por imposição de mãos foi lhe dado, no momento em que Timóteo é consagrado ao santo ministério. E aí o texto diz que eles vão receber a evidência do batismo com o Espírito Santo, como nós pentecostais cremos, que é o falar em línguas, e também vão profetizar. Então perceba que dois dons vão se manifestar na hora que Paulo impõe a mão sobre eles. Eles vão falar em línguas e eles vão profetizar. Lembrando que essa língua que eles estão falando aqui não é a mesma língua de Atos, que era conforme as pessoas que estavam lá, tá bom? Porque tem gente que é contra isso, eu respeito, mas eu sou a favor como um bom pentecostal, eu creio em línguas estranhas, creio em línguas variadas, até porque se a língua é estranha, se ela for mesmo língua de homens, Paulo diz que edifica a si mesmo. Então quem falasse inglês deveria se edificar, quem falasse francês deveria se edificar. Então se você aprender a falar chinês, você tem que se edificar. E a Bíblia diz que não funciona desse jeito. Mas isso é um outro assunto, tá? E o texto eram ao todo 12 varões. Então, isso é um momento, Fábio Bandeira, Deus abençoe mais um mestre da palavra aí, ó, Alexandre. Então, o texto deixa bem claro que Paulo, quando chega na igreja, na cidade de Éfeso, ele vai batizar esses irmãos, vai impor as mãos sobre eles após o batismo, e impondo as mãos, eles vão receber o revestimento de poder que o próprio Senhor Jesus disse aos discípulos: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então eles vão receber uma capacitação especial de Deus para trabalhar e para ministrar na igreja de Éfeso. E eu não tenho dúvida que esses 12 homens trabalharam incansavelmente com Paulo na igreja que Paulo estava fundando em Éfeso. Vamos lá para a nossa introdução? Nossa introdução diz assim, ó: a epístola aos Efésios é denominada de a coroa dos escritos de Paulo e ainda de a rainha das epístolas. Nela, o propósito eterno de Deus para a igreja está revelado por meio de Cristo Jesus. Nesta lição, estudaremos os aspectos introdutórios e as principais abordagens doutrinárias da epístola. Durante esse estudo, o conteúdo da epístola deve nos levar à adoração a Deus e ao aperfeiçoamento da nossa vida cristã. Então, a epístola aos Efésios, que é também chamada Epístolas Gerais, ela deve trazer para nós a edificação, trazer para nós o crescimento de tudo aquilo que está escrito nesse texto. E essa carta fala dos propósitos de Deus para a igreja. A revelação da igreja também vai aparecer nessa carta aos Efésios, como Deus nos escolhendo desde a fundação do mundo e da unidade da fé, dos adornos da igreja em relação aos ministérios que ele dá, aos dons, ao modo de vida,
como trabalhar sua conduta na igreja. Então tem muita coisa que nós vamos aprender ali. Vamos lá para a autoria. Autoria. Conforme o costume da época, o autor inicia a carta declarando a sua identidade, ou seja, é Paulo que é o autor e escritor dessa carta. O livro de Atos menciona que ele se chamava Saulo, mas que também era conhecido como Paulo. Em hebraico, Saulo significa solicitado, ou também pequeno, tá bom? Provavelmente uma homenagem a Saul, o primeiro rei de Israel, que pertencia à mesma tribo do apóstolo. Já Paulo significa pequeno e era o seu nome romano. Então, a autoria da epístola aos Efésios é dada ao apóstolo Paulo, ou Saulo, como você queira, porque sendo ele a pessoa que escreveu esta epístola à igreja de Éfeso. Lembrando que nem sempre foi assim, tá bom? Você vai ver lá em Atos 7, verso de número 58, que é a primeira menção do nome de Saulo ou de Paulo. Vamos ler lá? Atos, capítulo de número 7, verso de número 58. Atos, capítulo de número 7, verso de número 58. A primeira menção do nome de Saulo está aqui em Atos 7, 58. Expulsando-o da cidade, apedrejavam, e as testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Então a gente tem uma noção aí, fazendo uma cronologia, por causa desse texto que diz que quando Estevão morre, Saulo ainda é um jovem. Saulo ainda é alguém que trabalha dentro do judaísmo de forma muito ferrenha para poder parar o cristianismo. A primeira menção do nome de Saulo está aqui em Atos 7, capítulo de número 7, verso de número 58. Isso aqui é chamado de princípio da primeira menção, que é onde aparece o nome dele. Quando Estevão é morto e apedrejado, a roupa de Estevão, as vestes de Estevão são depositadas aos pés. E eu não tenho dúvida nenhuma que isso aqui já era algo profético de Deus, porque a unção apostólica que Estevão ministrava, porque a Bíblia diz que Estevão era diácono, mas ministrava na unção apostólica. E a unção de Estevão, eu não tenho dúvida que caiu aos pés de Saulo, não foi à toa. Saulo não estava ali à toa. Ele já deve ter sido extremamente tocado por Deus quando viu aquilo acontecer. Não era normal alguém ser apedrejado, perseguido e no meio da morte dizer: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, perdoa, porque eles não sabem o que estão fazendo. Aquilo não era comum. Com certeza Saulo foi tocado por aquele testemunho de Estevão, e dali em diante o Senhor foi traçando o momento para trazer ele até a presença de Cristo. Cristo diz: olha, você está lutando contra mim. Então esse é o Saulo. Agora você vai perceber que quem vai escrever essa carta, a epístola, depois de convertido ao cristianismo, é alguém que não é qualquer pessoa. Paulo tinha instrução. Diz o texto que Paulo foi criado aos pés de um dos maiores líderes de sua época, chamado Gamaliel. Vamos ler isso aí também? Está lá em Atos, capítulo de número 22. Atos, capítulo de número 22, verso de número 3. Atos, capítulo de número 22,
verso de número 3, pessoal de Pirapitinga aí está online, pastora Fernanda, Deus abençoe. Atos 22, 3 diz assim: quanto a mim, sou varão judeu, nascido em Tarso da Cilícia, mas criado nesta cidade aos pés de Gamaliel, instruído conforme a verdade da lei de nossos pais, zeloso para com Deus, como todos vós hoje sois. Então, perceba aqui que Paulo, na sua defesa, discursando, Paulo vai dar uma introdução daquilo que ele é, daquilo que ele fazia. Nesse mesmo texto aqui, quando você seguir, o texto diz que Paulo vai reclamar, Paulo vai falar no capítulo 22, verso 25 e verso 26, quando ele vai ser preso sobre o seu julgamento, e ele vai apelar a César, e o texto diz aqui como é que as pessoas conseguiam se tornar cidadão romano. Vamos ler lá? 22, verso 25 e 26, Atos 22, 25. E quando estavam atando com correias, disse Paulo ao centurião que ali estava: é-vos lícito açoitar um romano sem ser condenado? É-vos lícito açoitar um romano sem ser condenado? E ouvindo isto, o centurião foi e anunciou ao tribuno, dizendo: vê o que vais fazer, porque este homem é romano. E vindo ao tribuno disse: dize-me, és tu romano? E ele disse sim. Verso 28, respondeu o tribuno: eu, com grande soma de dinheiro, alcancei este direito de cidadão. Mas Paulo disse: mas eu sou de nascimento. Perceba que essa ideia de comprar títulos com dinheiro é uma ideia muito antiga, tá? Essa ideia de conseguir honra com dinheiro, com recurso, já é algo muito antigo. Isso não é algo novo, isso não é algo dos nossos dias. Paulo vai falar para o tribuno e para o centurião que estava ali açoitando: eu sou romano, você não pode fazer isso comigo. E um cidadão romano tinha muitos privilégios, não poderia ser açoitado, não poderia ser morto em praça pública, não poderia ser envergonhado, e uma série de coisas, a não ser quando passasse por um tribunal romano. Paulo então vai apelar a essa ideia, a essa lei, e o tribuno vai ficar desesperado quando vê quem Paulo é. Paulo diz: você comprou, eu sou romano de nascimento. Então perceba que, infelizmente, algumas pessoas ainda continuam com essa mesma ideia. Que ideia, pastor? Eles querem comprar títulos. Escute, irmão, enquanto eles estão comprando com dinheiro, Deus fez de você filho de Deus, Deus fez de você herdeiro de Deus, co-herdeiro da graça de Deus em Cristo Jesus. Então, não use dinheiro para comprar nada, não use dinheiro para rogar títulos, não use sua condição social para se valer de algum privilégio. Permita e deixa que o Espírito Santo faça isso por você. Vamos lá. Assinatura apostólica, a assinatura da apostólica, subtópico 2. Nas 13 cartas de sua autoria, o apóstolo se identifica como Paulo, nunca como Saulo. Mas isso não é difícil de entender. Por que ele vai sempre se identificar como Paulo e nunca vai se identificar, ou quase nunca vai se identificar como Saulo? Porque ele está escrevendo aos gentios. Lembra que Paulo é o apóstolo dos gentios, não o apóstolo dos judeus. Deus chamou Paulo como apóstolo dos gentios. Então, como os gentios, ele sempre usava o nome romano, sempre usava o nome quando ele estava transitando pela Ásia, pelos lugares da Europa, e não como Saulo, que era uma pronúncia judaica, e Paulo, que era uma pronúncia grega, tá bom? Então, ele sempre vai usar
essa reivindicação? Porque ele está pregando aos gentios. Lembrando que Pedro também foi chamado por Deus para pregar aos gentios. Mas Pedro não quis, Pedro rejeitou, de tal forma que Deus teve que se apresentar para ele dizendo: Pedro, não faça imundo aquilo que eu santifiquei. Então, você perceba que Deus é coerente naquilo que vai fazer, tá bom? Por que eu estou falando isso? Porque tem gente que acha que Deus vai chamar um engenheiro para operar alguém, ou Deus vai chamar um médico para construir uma casa. Deus não vai fazer isso. Deus é coerente. Deus vai te usar dentro das habilidades que você tem. Deus vai te usar dentro daquilo que você possui. Não adianta se querer ser usado por aquilo que você não tem. Olha como é que Deus vai usar Davi. Deus vai usar Davi com uma funda. Por que Deus não usou Davi numa espada? Poderia usar? Poderia. Mas por que não usou? Porque a habilidade de Davi estava na funda. A habilidade de Davi estava numa tiradeira de mão. A habilidade de Davi estava naquela ferramenta. Então Davi tinha um cajado, Davi andava com uma vara e Davi andava com aquela funda, que era onde ele botava os animais para correr, para não pegarem as suas ovelhas. Não dava para vencer Golias com a vara, e muito menos com o cajado, ia ser muito difícil. Mas Deus conseguiu, Deus usou, e Davi conseguiu vencer Golias com uma funda. O que é que isso nos ensina? Que Deus vai fazer você conquistar com aquilo que você é bom, que Deus vai fazer você conquistar com aquilo que você tem, que Deus vai fazer com você conquistar com aquilo que você possui. Você tem habilidade. Todos nós temos alguma habilidade. Todos nós temos alguma área da nossa vida que temos habilidade. E essas habilidades vão ser usadas por Deus. Não queira cantar se você foi chamado para pregar. Não queira pregar se você foi chamado para cantar. Não queira profetizar se você foi chamado para interpretar línguas. E aí vai. Então, deixa Deus te usar naquilo que você é bom, naquilo que Ele te levantou. Tá bom? Uma epístola da prisão. Subtópico 3, uma epístola da prisão. A epístola foi escrita no período em que Paulo se encontrava preso em Roma. Ele se identifica como o prisioneiro de Jesus Cristo, ou preso do Senhor. Isso está em Efésios, capítulo de número 3, verso 1. Vamos lá. Efésios 3, 1. Você vai saber o lugar que Paulo está, porque ele diz assim, olha lá. Efésios, capítulo 3, verso 1. Por esta causa, eu, Paulo, sou o prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Olha aí, gente. Ele é prisioneiro por causa de quem? Por causa dos gentios. Seria muito cômodo para Paulo ficar em Jerusalém. Sabia que seria muito cômodo? Por que você acha que eles foram dispersos de Jerusalém em Atos 8? Por que você acha que Deus permitiu que Estevão morresse? Porque olha o que Jesus falou. Ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. E quando você for revestido de poder, você vai passar Maria, Judéia até os confins da terra. O que aconteceu? A igreja de Jerusalém cresceu tanto, ficou tudo tão bom em Jerusalém, que ninguém queria sair de Jerusalém. Eles receberam poder, mas não quiseram sair de Jerusalém. O que Jesus fez? Deus permitiu que Estevão fosse morto e que se levantasse uma grande perseguição sobre a igreja. Quando se levantou uma grande perseguição sobre a igreja, está escrito em Atos 8, 1 em diante. E eles foram dispersos pela região da Samaria e Judéia. Você entendeu? Você entendeu como é que Deus resolve nos tirar da nossa zona de conforto? É só permitir que se levante uma pequena perseguição. É só permitir que se levante um pequeno vento. Cuidado com a zona de conforto. Cuidado com o lugar de conforto que você está. Porque tem gente que entrega cargo por causa do conforto. Tem gente que renuncia o chamado por causa de conforto. Tem gente que abandona a obra por causa de conforto. Ou seja, Deus dá a ele a Jerusalém e ele diz o quê? Não, está muito bom Jerusalém, daqui eu não saio. Aí Deus faz o quê? Deus permite que se levante uma grande perseguição. Aí quem não quer sair de Jerusalém por uma ordem divina, vai ter que sair de Jerusalém por um empurrãozinho. Cuidado, você que me ouve. O empurrãozinho de Jesus pode te jogar na Samaria que você não quer ir. Amém? Então, a epístola dele é pregada, é ministrada, escrita de prisões. Olha aí, Efésios 4:1. Rogo-vos, pois eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que foste chamado. Olha como é que Paulo diz.
preso do Senhor. Efésios 6:20 também, Paulo diz que é embaixador em cadeias. Efésios 6:20, olha lá, Efésios capítulo 6, verso 20, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Lembrando que Paulo está preso em Roma, mas ele não deixa de anunciar o evangelho. Paulo está preso, mas ele continua pregando, continua recebendo visita, entendeu? Paulo não fica reclamando, se martirizando, sabe? Ó vida, ó céus, ó hora. Não, não. O que Paulo faz? Paulo vai usar o que tem em mãos. Nessa hora, nós devemos usar aquilo que nós temos em mão. Nós devemos usar aquilo que Deus nos deu. Por que nós estamos aqui online? Tem gente que fica, não, esse negócio de internet é coisa do diabo. Esse negócio de rede social desvia o crente. Não, desvia quem já está desviado, irmão. Quem é crente desvia não. O que nós estamos fazendo? Nós estamos tendo uma aula online. Por que isso é possível? Porque nós estamos usando o recurso que a nós foi dado. Paulo, da mesma forma, ele está dizendo, eu estou preso, mas eu não vou parar. Eu estou preso, mas vocês podem me visitar. Ele não podia sair de Roma, mas ele podia receber visita, ele podia continuar escrevendo, ele podia continuar evangelizando. E eu não tenho dúvida, irmão, que muita gente foi salva em Cristo Jesus no período em que Paulo estava preso. A prisão que a gente está vivendo é uma oportunidade que Deus está nos dando de ganhar vidas para Jesus. Aquele irmão que não parava para ir para o culto, aquela mãe que não parava para ir para o culto, aquele pai que não parava para ir para a igreja, aquela pessoa que nunca te ouvia falar do evangelho, agora está tendo que ficar 24 horas dentro de casa com você. E aí, essa é a hora. Essa é a hora de você falar de Cristo, essa é a hora de você falar do amor. Então, escute isso nessa lição, ó. A tua prisão não é motivo para você se isentar da tua missão. Então escreve aí, ó. A minha prisão não é motivo para eu me isentar da minha missão. Escreve aí nos comentários. A nossa prisão não é motivo para nos isentar da nossa missão. Nós estamos presos por causa do coronavírus, mas estamos livres em Cristo Jesus. Essa prisão que a gente está vivendo também está nos dando a liberdade de pregar para quem não parava para nos ouvir. Então Paulo está na prisão, mas está pregando, tá bom? A data da epístola, essa introdução aqui são os dados históricos, tá? De acordo com Atos, após realizar 3 viagens missionárias e implantar igrejas na região do Mediterrâneo, Paulo esteve em prisão domiciliar por cerca de 2 anos. Isso está lá em Atos, capítulo 28, verso 30. Atos, capítulo 28, verso 30. Vamos ler? Atos 28, 30. E Paulo ficou 2 anos inteiros na sua própria habitação, que alugara, e recebia todos quantos vinham vê-lo, entre o ano 62 e 60 depois de Cristo, aproximadamente. A partir dessa primícia, a data provável da redação da epístola aos Efésios ocorreu por volta de 61 ou 62 depois de Cristo, tendo Tíquico como seu portador. Quem é Tíquico? Tíquico era o homem de Paulo. Quando a gente diz o homem de Paulo, é o servo de Paulo, tá? O mensageiro de Paulo. Todos eles tinham um discípulo. Por exemplo, Lucas foi um discípulo de Paulo também. Timóteo foi um discípulo de Paulo. E Tíquico é essa pessoa que vai levar as boas novas de Paulo à igreja. Vamos ler lá em Atos 6, 21. Atos 6, 21. A nossa prisão não é motivo para nos ausentar da nossa missão. Isso aí, Elza. Atos 6, 21. Ora, para que vós também possais saber dos meus negócios e o que eu faço, Tíquico, irmão amado e fiel
e fiel ministro do Senhor, vos informará de tudo. Então, quem é Tíquico? É um irmão amado e ministro do Senhor. Vamos lá. Tópico de número 2, a cidade de Éfeso. Tópico de número 2, a cidade de Éfeso. Fundada por volta de 1050 a.C., tornou-se num centro político e comercial e religioso da Ásia Menor, atual país da Turquia. Onde ficava Éfeso? Na Turquia, tá bom? Era uma cidade litorânea cujo porto desaguava no mar Egeu. Sua rua principal era pavimentada em mármore, com colunas trabalhadas em ambos os lados. Era considerada uma metrópole com cerca de 500 mil habitantes. Era uma cidade bem grande. Tinha o maior anfiteatro da Ásia. A cidade de Éfeso tinha um anfiteatro que cabia aproximadamente 25 mil pessoas. Esse anfiteatro era o lugar onde aconteciam as lutas entre alguns gladiadores e a luta entre animais. Eles não tinham internet, né, gente? Não tinha a diversão que nós temos hoje. Então, qual era a diversão deles? Eram ir para os teatros e assistir os eventos que tinham nos teatros. Essa ruína de Éfeso ainda existe, tá bom? Depois que acabar a aula, você vai lá dar uma busca lá no nosso amigo Google, que essas ruínas de Éfeso ainda existem. As ruínas do anfiteatro ainda existem também. Elas podem ser vistas, tá bom? Vamos lá. Subtópico 2, a religiosidade de Éfeso. A cidade abrigava um templo, a deusa chamada Artemis e também Diana, deusa da fertilidade, construído em mármore. A economia da cidade dependia dos milhares de turistas que visitavam. Sua maior fonte de renda era o comércio de nicho, ou seja, de pequenas imagens de prata vendidos no templo, razão pela qual seus moradores ficaram alarmados com a pregação de Paulo contra a idolatria. Então perceba, qual foi o maior problema? Isso está lá em Atos 19, do verso 27 ao 29. Qual é o maior problema de Paulo quando chega na cidade de Éfeso? É a religião daquela cidade. Eles eram muito idólatras. E você sabe que a idolatria gera muito dinheiro, né? Você sabe disso. Tem um lugar aqui em São Paulo que você sabe que as pessoas afloram para lá o ano todo e aquilo gera muito dinheiro, gera muita renda. Quem está aí já esteve lá e agora está, né? Está em Cristo Jesus de fato, sabe do que eu estou dizendo. Então, a idolatria, ela gera muito dinheiro. As vendas de imagens, de tudo que acontece. E Paulo passou por esse problema quando chegou em Éfeso. Por quê? Eles viram os seus lucros colocados em risco. E você quer arrumar problema com alguém, irmão? É só mexer no dinheiro da pessoa. E Paulo tocou naquilo que mexia a cidade. O que é? O movimento da idolatria daquela cidade. Então, a religiosidade, a religião daquela cidade era uma religião idólatra. Eles eram idólatras por demais. E por esse motivo, Paulo praticamente foi quase morto naquela cidade. Então, todas as vezes que você pregar o evangelho e o evangelho de verdade, genuíno, acabar com a fonte de renda de alguém, se prepare que eles vão te perseguir. Porque o evangelho é assim, entendeu? Vamos lá. A igreja de Éfeso, então nós sabemos que a religiosidade ou a religião da cidade de Éfeso, ela estava em torno de uma deusa chamada Diana, também Artemis, que eram as mesmas imagens de idolatria. E esse templo tinha sacerdotisas dentro dele que ofereciam os seus corpos. E aí você sabe, a cidade então ficava lotada de marinheiros, de turistas que pagavam para ter relacionamentos com aquela mulher através das suas oferendas. Paulo praticamente acabou com isso, pregando o evangelho lá. E é isso que nós devemos fazer. Nós devemos pregar o evangelho e mostrar a verdade de Cristo Jesus. A igreja de Éfeso
Paulo evangelizou a cidade e seus arredores durante 3 anos. Vamos ler lá Atos 20 e 31. Qual foi o período que Paulo passou pregando o evangelho na cidade de Éfeso? Atos capítulo 20, verso 31 diz assim: portanto, vigiai, lembrai-vos de que durante 3 anos não cessei, noite e dia, de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Então ele passa 3 anos pregando nessa cidade. Quando chegou a Éfeso, o apóstolo encontrou 12 discípulos, os quais batizou nas águas e conduziu-os a receber o batismo no Espírito Santo. Já lemos isso. Em seguida, evangelizou os judeus na sinagoga por um espaço de 3 meses. Isso está em Atos, capítulo 19, verso de número 8. Vamos ler. Atos 19, verso 8. E entrando na sinagoga, falou ousadamente por espaço de 3 meses, disputando e persuadindo-os acerca do reino de Deus. Então, olha lá, ó, Paulo não perdia o seu tempo com conversa fiada, não perdia o seu tempo com debates em vãos, não perdia o seu tempo com falas que não levam a lugar nenhum. Como é que ele fazia? Ele fazia e pregava o evangelho do reino de Deus. É esse evangelho que nós temos que pregar, o evangelho do reino. Então, se você for discutir alguma coisa, discutir no bom sentido, da troca de ideias, faça pelo reino de Deus. É verdade, esqueci a água aqui, estou na maior prova. Esqueci de pegar água, foi a correria. Mas daqui a pouco o Rogério aparece aqui para me salvar, tá? Rogério, traz a chave que está fechado, tá bom? Se ele estiver assistindo aí. Glória a Deus. Vamos lá, vamos prosseguir? Vamos prosseguir. Em Éfeso, Deus usou Paulo poderosamente e a igreja crescia, pois até os lenços e aventais de Paulo foram usados para curar os enfermos e expulsar os demônios. Isso está em Atos 19, verso de número 12. Atos 19, 12 diz assim: de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam dele, e os espíritos malignos saíam. Mas pensa bem, ó, isso aqui era um momento, era algo necessário, porque a demanda era muito grande e Paulo não tinha tantos colaboradores. Então era feito assim: nós não podemos tomar mão desse texto bíblico para poder fazer essas supostas campanhas, esses supostos eventos para outros fins. A gente tem que ter muito cuidado sobre isso. Tem alguma coisa errada? Não. Se for uma direção de Deus, não. Mas a gente não pode usar isso para ter outros tipos de ganhos, igual a gente vê acontecer de forma descontrolada. Pedrinha, garrafinha, arrudazinha, florzinha, e esse monte de coisa que é feito no mundo todo. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado em relação a isso. É lógico que não era o avental, que não eram os lenços que curavam, mas era a autoridade de quem usava aquilo ali, tá bom? E a gente chama isso de autoridade delegada. Cleide Correia, Deus abençoe. Saudação epistolar. Vamos pular aqui, ó. A igreja de Éfeso, tópico 4, saudação. A saudação é a mais breve dentre todos os escritos de Paulo. Ele se dirige aos santos fiéis em Cristo, isto é, aqueles que foram separados e consagrados para ser propriedade exclusiva de Deus. Vamos ver a saudação de Paulo? Vamos lá. Efésios, capítulo de número 1, verso de número 1. A saudação dele é assim, ó: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso, em Cristo
Jesus. Então, essa é a saudação que Paulo usa para cumprimentar a igreja de Éfeso. Então, primeiro, ele diz que é apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus. Por que Paulo diz isso? Porque você sabe, tanto quanto eu, que muitos pastores e ministros buscam travar a vida ministerial de muita gente. Tem muita gente que é consagrado muito tarde, tem muita gente que é esquecido. E é esquecido por quê? Por Deus, pastor? Não, é esquecido pelo homem. Pela vontade do homem, eu não estaria aqui. Pela vontade do homem, você não estaria aí. Por quê? Porque os homens são falsos, inescrupulosos, medíocres, mentirosos. Os homens visam mais as coisas da terra do que as coisas do céu. Então Paulo vai dizer, eu não fui apóstolo pela vontade de homem algum. Eu fui apóstolo pela vontade de Deus. Então foi Deus. Ele mesmo diz que o evangelho dele ele não aprendeu de homem algum, mas aprendeu de Cristo. Por que ele diz isso? Porque de fato ele aprendeu de Cristo Jesus. Essa é a realidade. Então nós precisamos saber que nós estamos aqui pela vontade de Deus e não pela vontade dos homens. Vamos lá? Subtópico 3. Vamos lá para o subtópico 3. O propósito e mensagem. Propósito e mensagem. O propósito, aparentemente, a epístola não aborda nenhum problema específico, como em outras epístolas de Paulo. Porém, o capítulo se inicia, nos capítulos iniciais da carta, percebemos algumas ênfases que sinalizam a solução de certas questões. Por exemplo, haviam novos convertidos que vinham do mundo helênico e praticavam religiões de mistérios e magias, mas que agora se reuniam com os santos de Éfeso. Não por acaso, o apóstolo Paulo mostra àqueles crentes que Cristo está no controle do universo inteiro. Efésios 1, 20 ao 22. Olha o que Paulo diz: que manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos e pondo à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade, domínio, e de todo nome que se nomeia não só neste século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas aos seus pés, sobre todas as coisas, e constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpriu tudo em todos. Então, perceba que a epístola tem um propósito, e nesse propósito aqui, Paulo está orientando aqueles que se converteram ao cristianismo, que viviam nas magias, que viviam nos cultos pagãos. Então Paulo dá uma orientação a eles. Também é possível perceber outro tipo de ênfase do apóstolo. O passado daqueles cristãos era marcado pela imoralidade bebedeira. Por que a igreja de Éfeso, a cidade de Éfeso, era uma cidade muito imoral? Exatamente por causa do templo que tinha. Essa Diana, essa Artemis, era uma divindade da promiscuidade. Muitos homens iam para aquela cidade para oferecer as suas oferendas, mas na realidade era para ter relação com as sacerdotisas daquele templo. Então nós precisamos também nos levantar como uma voz profética, nos levantar contra a imoralidade e a devassidão no nosso meio. Nós não podemos nos calar. E foi o que Paulo fez. Paulo não se calou diante disso. Ele viu, se preocupou e começou a ministrar a palavra de Deus. E você vai ver que a conduta, a carta de Paulo aos Efésios, Paulo vai falar sobre a igreja, Paulo vai falar sobre Cristo, Paulo vai falar sobre a noiva, Paulo vai tratar a pureza do relacionamento conjugal, a pureza de um casamento, o que não era uma coisa normal para aquela cidade. Então Paulo vai trabalhar muito isso aí,
tá? Então o propósito da carta era esse. A mensagem da carta de Paulo. A mensagem de Efésios gira em torno de duas temáticas. Jesus Cristo sendo a cabeça e a igreja sendo o corpo. Então, o tema central da epístola aos Efésios é Cristo como cabeça e a igreja como corpo. Cristo como cabeça e a igreja como corpo. Vamos ver isso na prática aqui no texto, ó. Efésios 1, 22. Olha o que ele diz, Efésios 1, 22. E sujeitou todas as coisas aos seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu cabeça da igreja. Então, Cristo é o cabeça da igreja, é o guia, é aquele que conduz, é aquele que supre, é aquele que orienta, é aquele que dá uma orientação, é aquele que enxerga o caminho, porque na cabeça está os sentidos que nos conduzem. Então, o corpo, nosso corpo é guiado por tudo aquilo que está na nossa cabeça. O nosso corpo é guiado pela nossa cabeça. O nosso corpo vai porque os nossos olhos estão vendo. O nosso corpo senta porque os nossos olhos estão vendo. O nosso corpo relaxa por aquilo que os nossos ouvidos ouvem. O nosso corpo responde por aquilo que a nossa boca fala. Então você vai perceber que, como Cristo é o cabeça da igreja, a igreja vai se mover por aquilo que Cristo enxerga, por aquilo que Cristo fala, por aquilo que nós ouvimos de Cristo. Então, por que Cristo é o cabeça da igreja? Porque o corpo não consegue ser conduzido sem a cabeça. A cabeça é aquilo que guia a igreja. Obrigado aí, tá bom? Eu espero que ele ouça e venha aqui me socorrer. Vamos continuar então? Então, a mensagem é essa. Qual é a mensagem de Paulo na epístola aos Efésios? Cristo como cabeça da igreja e a igreja como corpo. E o corpo obedece aquilo que a cabeça manda. Porque já tem um ditado que diz assim, ó, mente sã, corpo são. Né? Ou mente sã, corpo são. Então, se a cabeça tá boa, logo o corpo responde. Então, o que a mensagem da carta aos Efésios vai dizer? Que se o corpo estiver orientado pelo cabeça que é Cristo, o corpo vai estar sadio. Por que algumas igrejas você não consegue ver vida nelas? Você não consegue enxergar uma igreja sadia. Por quê? Porque não é mais o corpo não é mais a cabeça que conduz esse corpo. Todo corpo que não é conduzido pela cabeça tende a apodrecer, tende a ficar pelo meio do caminho. Porque sem a cabeça conduzindo, o corpo não faz nada. Então, essa é a palavra de Paulo à igreja. Vamos continuar. Assim podemos classificar o desdobramento desses assuntos nos seguintes eixos temáticos. Primeiro, a consumação do plano eterno de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Segundo, a atuação do Espírito Santo como penhor da experiência da salvação. O que é o Espírito Santo? É o penhor da experiência da salvação. O que é o penhor? O penhor é aquilo que você deixa prometendo que vai voltar para comprar ou pagar aquilo que você gostou. Então, você quer um produto e você quer garantir que vai voltar para pegar aquele produto, você deixa um relógio, você deixa a sua identidade, você deixa a sua habilitação. Aquilo é um calção, aquilo é o penhor, sabendo que você tem que voltar porque você deixou algo ali. Então a gente sabe que Cristo vai voltar porque o Espírito Santo é o penhor da nossa salvação. Terceiro, a reconciliação dos povos por intermédio de Cristo Jesus, ou da cruz de Cristo. Isso aí está em Efésios 2, verso 14. Efésios 2, verso 14. Porque Ele é a nossa paz, Ele que é em Cristo, o qual de ambos os povos fez um, derribando a parede de separação que estava no meio,
De quais povos ele fez um? Existiam dois povos, os judeus e os gentios. Agora existe um terceiro. Deus vê judeus, Deus vê gentios e Deus vê a igreja. Como é que Deus olha para a terra? Deus olha e vê judeus, Deus olha e vê gentios e Deus olha e vê a igreja. Os judeus são os filhos de Deus por eleição. Os gentios são aqueles que não são judeus. E a igreja? Quem é a igreja? A igreja é a junção de gentios e judeus. Gentios podem ser igreja, judeus podem ser igreja. Então, quem é a igreja? A igreja é os gentios que se convertem a Cristo. Quem é a igreja? A igreja é os judeus que se convertem a Cristo. Então, é dessa forma que vemos hoje. Então, Efésios 2,16 diz que de dois povos ele fez um. Ou seja, de judeus e gentios, que só tinha isso, ele fez a igreja, ele fez um povo, que é a igreja. A igreja é a revelação de Deus em Jesus Cristo para a humanidade. Tá bom? Quarto, a revelação do mistério da vontade de Deus por obra do Espírito Santo. Quinto, um novo estilo de vida baseado na unidade, na comunhão com o Espírito, na frutificação, na adoração e na intercessão no Espírito. Os novos relacionamentos conjugais e a luta contra o diabo. Portanto, a epístola aos Efésios contém uma combinação de doutrina, fé e prática da vida cristã, ou seja, de tudo o quanto Deus fez, do que se espera que a igreja faça. O que a epístola aos Efésios é? É uma ideia de Deus, daquilo que ele fez, que ele espera que a igreja faça. O que Cristo espera que a igreja faça em Efésios? Cristo espera que a igreja faça o que ele fez pela igreja, que ame, respeite, oriente, ajude, discipule, se entregue, morra por ela, porque é isso que a igreja, é isso que Cristo fez pela igreja. E aí Paulo vai dar esse paralelo entre uma orientação dentro do matrimônio, e ele diz que Cristo fez pela igreja, o marido também tem que fazer pela esposa, e a igreja também deve fazer, renunciar, negar, para que outros venham a Cristo. Amém? Vamos fechar então? Vamos fechar. O ministério do Espírito Santo em Efésios, ou aos Efésios. Embora os temas mais importantes em Efésios seja Cristo, a igreja e o plano eterno de Deus para a redenção, é o Espírito Santo e o seu papel em relação ao crente e à igreja como presença poderosa de Deus, que faz de nós o povo de Deus, corpo de Cristo na terra. Irmão, chegou meu socorro. O irmão Rogério me socorreu. Rogério, obrigado. Não perde aí não, irmão, perde aí não. Oh, que salvação, obrigado. Deixa a água que eu beber ela toda. Ó, servido aí, Elza, obrigado, tá? Rogério, obrigado. Ah, agora melhorou. Vamos voltar à nossa aula? Vamos voltar? Tópico 3, olha lá, ó. O ministério do Espírito Santo em Efésios, ou aos Efésios. A igreja como presença poderosa de Deus, que faz de nós povo de Deus e corpo de Cristo na terra. Em relação à preeminência do Espírito Santo em Efésios. Gordon Free, a Natiele estava atrás do livro do Gordon Free. Existem raros aspectos da vida cristã em que o Espírito Santo não assume o papel principal. E são raros aspectos sobre o papel do Espírito Santo que não tenham sido mencionados nessa carta. O pessoal está rindo, né? Pastor Anderson Silva, Deus abençoe. Deixa eu beber mais água. Vamos lá. O Espírito Santo é chamado de Espírito Santo da promessa. Espírito Santo da promessa. Vamos ler
Efésios 1:13. Em que também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Por que ele é chamado de Espírito Santo da promessa? Por causa do que escreveu Joel, no capítulo 2, do verso 28 ao verso 32, e pelo que também disse Pedro em Atos 2,16, acerca do Espírito Santo. Joel disse que o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne. Lá depois do batismo no Espírito Santo, ou depois do revestimento de poder da igreja em Atos 2, Pedro vai fazer um discurso aonde quase 5 mil almas vão se converter a Cristo. E Pedro lembra o que escreveu o profeta Joel, que nos últimos dias, diz o Senhor, o Espírito Santo vai ser derramado sobre toda a carne, e os vossos filhos profetizarão, e os velhos terão sonhos. Então, esse Espírito Santo já era prometido. O Espírito Santo já era prometido. Jesus promete também batizar. O próprio Jesus disse, rogai ao Pai para que ele envie a promessa. Que promessa é essa? O revestimento, o Espírito Santo, não mais sobre medida, não mais agora só sobre 3 classes, profetas, reis e sacerdotes. Agora, o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne. Lembrando que quando o véu do templo se rasga, Deus vem morar conosco. Não fomos nós que fomos morar com Deus, foi Deus que veio morar conosco. Porque Paulo diz, ele não habita em templos feitos por mãos de homem. Paulo escreve aos Coríntios que ele habita dentro de nós, que nós somos templo de Deus e morada de Deus. Então lembra disso, você não foi morar na casa de Deus. Deus é que mudou de casa e veio morar dentro de você. Dá um amém aí quem tem o Espírito de Deus morando dentro. Você que tem o Espírito Santo morando dentro de você, dá um amém aí, dá um amém aí. Dá um amém nessa promessa de Deus para a sua vida. Cadê o amém? Amém, é isso aí, pastor Anderson. Nós temos o Espírito Santo de Deus morando dentro de nós. E por que ele mora dentro de nós? Porque o véu foi rasgado, a parede de separação foi rasgada, e ele agora mora dentro de nós. Por isso que o profeta diz assim, a glória desta segunda casa vai ser maior do que a da primeira. Lembra disso? Por que é a glória da segunda casa? Porque a primeira casa foi feita de pedra, e a glória da primeira casa ruiu. Mas a glória da segunda casa não é feita de pedra. A segunda casa somos nós. Então ele habita, a glória dele agora é maior. Por que é maior? Porque na primeira casa só via a glória dele quem fosse lá. Se você não fosse em Jerusalém, se você não fosse no templo erguido por Salomão, você não tinha como ver a glória de Deus. Agora não. Agora todo mundo que quiser ver a glória de Deus, sabe como é que faz? Só olhar para você. Olhou para você ver a glória de Deus. Por quê? Porque você é casa de Deus. Nós agora somos essa casa de Deus. Nós agora somos essa morada de Deus. Ele mora dentro de nós e quem quiser ver Deus é só ver você. Olhou você, vê Deus. Nós somos esse retrato, essa carta, essa morada de Deus. Então, o Espírito Santo era essa promessa que foi dita por Jesus e pelo profeta. Vamos continuar. Além disso, em Efésios, o Espírito Santo é tido como uma marca ou selo da propriedade de Deus. A primeira parte da herança do crente é através de Cristo, o Espírito de sabedoria e revelação, aquele que capacita o crente a ter intimidade com o Pai. Quem te dá a condição de ter intimidade com o Pai? O Espírito Santo. Efésios 2,18. Olha o que diz, Efésios 2,18. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai, em
um mesmo Espírito. Em um mesmo Espírito. Então nós temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Presbítero Fábio Costa, mestre da palavra. Então, por como que nós temos acesso ao Pai? Pelo Espírito Santo, que agora habita em nós. Não esqueça isso. Você é a morada de Deus. A glória da segunda casa, que seria maior do que a da primeira, é você. Você é casa. A primeira casa, ele não habitou, que foi feita por mãos de homem, mas a segunda ele habita. Por quê? Porque a segunda morada foi feita pela mão do Filho. Foi o Filho que nos deu acesso. Maila Monique, Deus abençoe. Seja bem-vinda. Pena que a gente já está terminando essa aula. Então, aquele pelo qual Deus habita na igreja, revelador do mistério de Cristo, é a pessoa que fortalece os crentes em seu íntimo. Vamos para a nossa conclusão? A epístola aos Efésios revela um elaborado resumo da salvação e suas implicações para a vida cristã. Seu conteúdo recorda o favor imerecido que recebemos gratuitamente da parte de Deus. Suas exortações nos impelem a viver em santidade e, alicerçados em Cristo, a cabeça da igreja, a batalhar contra as forças das trevas. Então, fechamos aqui a nossa primeira aula, carta aos Efésios, onde Paulo vai dar uma saudação aos destinatários. Então, eu quero sugerir a você que leia toda a epístola de Paulo aos Efésios. Leia tudo, porque se nós não voltarmos às nossas atividades dentro do tempo, domingo que vem, 10 da manhã, nós estaremos aqui para mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Então, falamos sobre Cristo, cabeça da igreja, falamos sobre a igreja como corpo de Cristo, falamos nessa epístola da onde ela foi escrita. Paulo estava preso em Roma, quanto tempo que Paulo passou na cidade de Éfeso, passou 3 anos pregando o evangelho lá, como que isso aconteceu. Ele chega e encontra 12 varões, batiza esses 12 varões, impõe as mãos sobre eles e eles recebem 2 dons, o de línguas e o de profecia. É nessa cidade que Paulo vai pregar contra a idolatria do grande templo da deusa chamada Diana, ou Artemis, que era uma deusa da promiscuidade e da fertilidade. É lá nessa cidade, Atos 18 e 19, que os manuais de artes mágicas vão ser queimados, foram queimados. Foi nessa cidade que Paulo também foi perseguido, porque deu prejuízo financeiro às pessoas que vendiam as suas imagens naquela cidade. Então, falamos sobre tudo isso nessa breve aula. Terminamos aqui. Próximo domingo eu espero você para que nós possamos crescer juntos. Sérgio Augusto, eu que agradeço, Sérgio. Deus abençoe. Deus abençoe. Eu espero que a gente tenha aprendido alguma coisa. Hoje, às 19 horas, nós teremos o nosso culto, tá bom? Quero convidar você, nossa live, culto às 19 horas. Eu espero você. Faremos esse culto de dentro da igreja. Eu estarei junto com o Ministério de Louvor. Então a gente ora, ministra sobre a nação, sobre a cidade, sobre o povo. Depois oramos, cantamos e ministramos a palavra ao coração dos irmãos. E eu conto com você. Se você não tiver nenhuma ocupação, 19 horas, esteja conosco na live, nosso culto, live ADNH, culto de adoração. Gente, Deus abençoe. Elaine Karen, Deus abençoe. Foi muito edificante essa aula. Deus abençoe sempre sua vida. Eu que agradeço, me sinto o menor dessa cidade, o menor dessa casa, o menor dentre meus irmãos. Que Deus nos ajude. Eu quero fazer uma oração para terminar e abençoar a sua vida. Deus nos ajude a vencer esse isolamento. Deus nos ajude a vencer esse momento de quarentena. Que o Senhor possa nos abençoar, que o Senhor possa nos dar força. Não se desespere, não jogue a toalha, não pule para fora desse barco, não saia dessa tempestade.
Todos estamos na mesma tempestade, apesar de estarmos em barcos diferentes. Mas eu acredito que todos nós passaremos por essa tempestade juntos. É isso aí, David. Sairemos mais fortes dessa. Vamos orar? Pai, muito obrigado por essa aula, obrigado por essa palavra que tivemos, obrigado por tudo que o Senhor fez, realizou. Eu te glorifico, te agradeço, exalto o teu nome e peço a tua bênção sobre a vida dos meus irmãos que estiveram online conosco até agora, que suportaram nos ouvir até esse momento. Deus, abençoe a vida dos meus irmãos. À noite, às 19 horas, teremos mais uma live e eu te glorifico e te agradeço por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor está fazendo e por aquilo que o Senhor ainda vai fazer. Eu abençoo os teus filhos, ministrando que nós sairemos mais forte dessa, em nome de Jesus. Amém. Lembrando também, e eu queria pedir que os irmãos compartilhassem, tem muita gente querendo entregar dízimos e ofertas e me perguntando, pastor, como é que eu faço para dizimar? Como é que eu faço para ofertar? Eu queria que você divulgasse isso aí, a informação. O evangelista Ibson está atendendo na igreja de 19 às 21 horas, segunda, quarta e sexta. Segunda, quarta e sexta, de 7 às 9 da noite, o Aibson estará na igreja. Terça e quinta, ele costuma ficar de dia, tá bom? Mas aí tem o telefone, tem que ligar para ele para saber se ele vai estar aqui. Então você que quer entregar seu dízimo, quer entregar sua oferta, procura o evangelista Ibson, tá bom? A gente está divulgando aí um informativo. Eu queria que vocês nos ajudassem em compartilhasse isso, porque nós temos muitas coisas, muitas responsabilidades e a gente não pode deixar de atender aos irmãos, tá bom? Deus abençoe sua vida, beijo no coração, gente, muito obrigado. Deus abençoe Gilmar, Deus abençoe Hernani, Deus abençoe meu amor, tá aí assistindo Mariane, beijo nesse coração, beijo no coração da Helena. Júnior, Deus abençoe Camila, Deus abençoe Tiago, todos vocês que estão online, sejam abençoados em nome de Jesus. Pastor Anderson, muito obrigado, Deus abençoe. Shalom também para você, Deus abençoe. Forte abraço, gente, até o culto às 19 horas. Forte abraço. Aí, ó, o telefone do Aibson está aí, tá? É só ligar. Paz do Senhor Jesus. Tchau, tchau.